Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o nosso momento de hoje é destinado a um tema que deveria chamar a atenção de todo cidadão comum, não apenas dos contribuintes, nem tampouco das pessoas físicas ou jurídicas, mas principalmente daquele cidadão que você chama de pai, mãe, irmã, tia, sogra ou quem quer que seja, que é o tal do Cadastro Imobiliário Brasileiro, o tal do CIB. Mas para falar dele, deixa eu contar um pouquinho de história para vocês entenderem. Quando, há mais de 10 anos, e os jovens há mais tempo talvez lembrem disso, se estabeleceu a declaração de isento do CPF, o que a Receita Federal quis fazer, à época, foi fazer uma limpeza nos cadastros que estavam inativos, de gente falecida, cadastros que muitas vezes eram duplicados, né? Havia pessoas que tinham dois CPFs aí e acabavam usando, e com o passar dos anos não se exigiam mais porque era um cadastro sólido. O que foi feito na prática foi um saneamento de cadastros, a tal ponto que hoje o CPF está substituindo o registro geral, o famoso RG, que tinha um para cada estado. As crianças que estão nascendo já não recebem mais RG, recebem CPF, né? Que é um documento de identificação que veio a prevalecer. Também havia um projeto de governo de mais de 30 anos atrás, ou seja, para muito além do governo atual, dos governos anteriores, a ideia de unificação de cadastros. E, com o passar dos anos, havia sim a pretensão de unificação no CNPJ, ou coisa que viesse a ser constituído, substituindo os cadastros estaduais, municipais e outros semelhantes. E nós vamos ter, com o advento aqui da reforma tributária em totum, a ideia do novo CNPJ alfanumérico. E o que é o CNPJ alfanumérico? Ora, o CNPJ, muito parecido hoje com o que você vê, em termos de analogia, a situação envolvendo as placas de automóveis. Né? Por que foi colocado letras? Para se permitir um maior volume de arranjos e combinações, que é o que acaba acontecendo com o CNPJ. Por quê? Porque com a nova tributação, a base ampla do imposto de bens e serviços e a contribuição de bens e serviços, seria necessário alargar a base. Então, toda a estrutura hoje vai ser lastreada basicamente em três cadastros. CPF, que é seguro, CNPJ, que tem regras e vai ter cálculo naturalmente, inclusive de aferição do dígito verificador, como é hoje, né? Tem gente que acha que o contribuinte, na hora de conferir o CPF, acha que ele tem o teu CPF. Não, é uma fórmula. Não é? Assim como é o CNPJ, será o CNPJ a nova formação. E o cadastro imobiliário de bens imóveis, né? Ou o cadastro imobiliário brasileiro, o CIB, que na realidade está aproveitando de uma estrutura no Sintera, que é um sistema que já existe para imóveis rurais e que vai unificar todos os dados referentes aos bens imóveis rurais, como já é, e os bens imóveis residenciais urbanos ou comerciais, como desejar. E isso é lastreado basicamente em três princípios constitucionais que foram trazidos pela Emenda Constitucional 132 de 2023 e basicamente lá no artigo 145, parágrafo 3º da Constituição. O primeiro deles é a neutralidade. Segundo o princípio da neutralidade, não pode haver muita interferência no processo e deve haver um tratamento equânime, né, ou equivalente, ou igual, em todo o território nacional, de norte a sul, de leste a oeste. Né? Ou seja, do Chuí ao Tamboraí, nós teremos o mesmo tratamento. Eu sei que você achou estranho eu não usar a expressão Oiapoque ao Chuí. Eu não usei porque essa expressão já não corresponde mais à verdade, viu? Se você for investigar um pouquinho, você vai ver que houve já há mais de 20 anos uma demarcação dos limites territoriais brasileiros. E ao norte, o limite é o Tamboraí, não mais tá, o Oiapoque. Bom, feita essa curiosidade geográfica, que talvez não interesse a muitos, ou até histórica, o que é importante? O princípio da neutralidade, todo mundo vai estar adotando esse critério de norte a sul, ou seja, não é só no Paraná, São Paulo, Minas,
Vai ser no Acre, no Piauí, no Amapá, em qualquer um dos lugares deste nosso lindo Brasil. Segundo princípio é o princípio da transparência. O princípio da transparência, na realidade, é um princípio de mão dupla, e que lembra aqui a moralidade de Klaus Tieck, que é um filósofo alemão, que fala que a moralidade é um caminho de mão dupla. Assim como o contribuinte tem que ser moral no processo de recolhimento do tributo, o Estado tem que ser moral no uso deste tributo em favor do cidadão. A transparência é exatamente nesta mesma linha. Tem que ser caminho de mão dupla. Existe uma transparência do ser tributante, por isso nós teremos a apuração assistida, né? Vamos ter lá uma série de informações que nós vamos coletar a partir do próprio fisco e teremos um painel de acompanhamento. Da mesma forma, do contribuinte para o ente tributante, seja ele o comitê gestor do IBS ou seja ele a Receita Federal, que irá acompanhar efetivamente todo o processo de tributação, fiscalização e arrecadação no âmbito da CBS. E, basicamente, a simplicidade, que seria o terceiro princípio, segundo o qual nós temos que simplificar ao máximo. Pois bem, chegamos ao cadastro imobiliário brasileiro, que vai se aproveitar da estrutura do Sinter, né, com S de sapo, e que vai servir basicamente à estrutura do processo de fiscalização e acompanhamento. É bom lembrar que no último dia 15 de agosto foi editada uma instrução normativa 2275 de 2025, repito, instrução normativa 2275 de 2025, trazendo já as primeiras regras deste cadastro imobiliário de bens, ou cadastro imobiliário brasileiro. E o que isso afeta aquelas pessoas próximas, o cidadão comum que nós começamos a falar? Ora, nós temos que parar para ponderar que todos aqueles que têm imóveis já devem ter olhado lá no seu registro de imóveis e verificado no canto direito, no meio, no canto esquerdo, um número grande de registro imobiliário. Este registro imobiliário, ele vai desaparecer. Ele está sendo substituído pelo CIB. E detalhe, esta previsão tem respaldo lá no artigo 265 da Lei Complementar, determinando que os bens imóveis urbanos e rurais deverão ser inscritos no CIB, que integra o Sinter, né, previsto lá no artigo 59 da mesma Lei Complementar 214. E é fundamental que se tenha em mente que este CIB é um inventário dos bens imóveis urbanos e rurais, e enviados aí com dados da origem, e que vão atender a uma série de critérios e de interesses de todos nós. E esse CIB vai constar obrigatoriamente em todo documento de construção civil, por exemplo, emitido pelo município. Ou seja, tudo que vier daqui para frente vai ter um CIB. O artigo 266 da Lei Complementar estabeleceu, inclusive, um prazo de transição. Eu repito, aquele número novo, enorme, ele vai ser substituído por um outro código universal. E este prazo, segundo o 266, inciso 1 da Lei Complementar 214, ele determina aí 12 meses para que os registros de imóveis, os serviços notariais e registrais, de uma forma geral, realizem a adequação da adoção do CIB. Claro que em comum acordo com a Receita Federal, por isso já foi instituída uma primeira instrução normativa, de tal forma, e aí é um outro princípio, que é o princípio da cooperação, o Pacto Federativo Brasileiro trabalha com a ideia da cooperação, então todos participam do processo, seria um quarto princípio, né? Eu falei da neutralidade, da simplicidade, da transparência, e agora eu falo da cooperação, está tudo no 145, parágrafo 3º, né? Dando um prazo, então, de 12 meses a contar de janeiro de 2025, para que os órgãos de administração federal, direta e indireta, realizem essa adequação. Da mesma forma, os serviços notariais e registrais também terão esse prazo de 12 meses, que já conta de janeiro de 2025. E também as capitais dos estados e do Distrito Federal vão ter que incluir isso nos seus sistemas, o que significa dizer que provavelmente no seu IPTU do ano que vem,
né, aquele registro imobiliário, poderá ser substituído por um CIB, já que cada estabelecimento terá o seu. Importante observar que há um segundo prazo de 24 meses para que os órgãos da administração pública, direta ou indireta, estaduais, realizem a adequação do CIB como código de identificação cadastral dos bens imóveis. Ou seja, aquele registro imobiliário que nós temos no IPTU terá um prazo um pouquinho maior de 24 meses. E os demais municípios também, em 24 meses, terão que se adequar ao CIB em seus sistemas. Posteriormente, nós teremos aí o acompanhamento de tudo isso, né? E o comitê gestor do IBS e a Receita Federal poderão, inclusive, estabelecer, em ato conjunto, obrigações acessórias no interesse da fiscalização. Nós já temos a DERE, algumas declarações que estão surgindo. Nada me causará surpresa que, a curto prazo, até que isso se resolva de forma definitiva, teremos aí algum documento adicional para a apresentação anual, para que haja unificação desses cadastros. E a apuração do IBS, da CBS, vai ser feito, no caso aí de empreendimentos de construção civil, que estarão vinculados ao CNPJ ou ao CPF específico, inclusive casos de incorporação, parcelamento do solo, né, incorporação com custos distintos, centros de custos distintos. E, neste caso, o documento fiscal também deverá identificar o número do cadastro da obra. Importante observar, cada obra vai receber essa identificação. Ou seja, o futuro nos reserva um cadastro único para todas as finalidades que envolvam imóveis residenciais urbanos ou imóveis rurais. E por que isso é importante? Eu volto à temática. Muitos já estão habituados a fazer declaração do imposto de renda. E devem ter lembrança, nada acontece por acaso, que alguns anos atrás houve orientação para que nós colocássemos lá na declaração de imóveis, direitos, né, bens e direitos, o registro, este número enorme que nós temos hoje no cadastro, do imóvel. É uma questão de tempo para que o próprio ente tributante, Receita Federal e os estados façam a substituição desse item pelo Código Imobiliário de Bens, CIB. E nós passaremos a ter também essa informação de forma muito clara já no nosso dia a dia. E aqui é que entra o chamado de atenção para aquilo que nós observamos em outro momento, que é o fato de nós estarmos diante de uma reforma tributária de alta identificação de inteligência artificial. Ora, a partir do momento que eu tenho um proprietário de imóvel que tem o seu registro, se ele alugar esse imóvel, por mais que ele ajuste com a outra parte de não declarar o que ele recebe e a outra parte também não declarar, o fisco, em algum momento, naqueles inúmeros cadastros intermináveis que serão utilizados, vai identificar que alguém mora no imóvel que não é seu e não paga aluguel. O que significa dizer que o fisco poderá, sim, por presunção, interpretar que nós estamos diante de uma locação em que o locador e o locatário não registram os valores e ambos poderão ser autuados. Ou seja, qual é o alerta que nós fazemos? Nós estamos nos identificando, querendo ou não, a fiscalização. E cada dia que passa, nós estamos aí mais afeitos a essas informações. Muita gente não sabe, mas hoje tudo é tecnologia, né? Por exemplo, você passa num grande painel publicitário dessas grandes empresas de publicidade, e talvez não saiba que haja, em vários desses painéis, um dispositivo de inteligência artificial que conecta as mesmas antenas que o seu celular e consiga coletar informações, né, a seu respeito. Quem aqui já não passou em algum lugar e de repente começa a ver no celular a publicidade de algo que você estava falando ou do que você viu recentemente? Isso é a realidade da tecnologia. Nós vivemos hoje uma nova era e é fundamental que nós estejamos preparados para tudo isso. Então fica aqui o nosso alerta, já em grau de conclusão, para este CIB.
E se você é locatário ou locador e não registra o valor dessa locação, fique atento. Sabe por quê? Porque nós falamos tanto IBS, CBS, e nós esquecemos que o IBS vai ser administrado pelos estados e municípios. E com base nisso, eles terão acesso a esses dados. Logo, eles poderão também se preocupar com o IPTU, ITBI, vinculando a essas informações. E a União, que por meio da CBS terá acesso aos mesmos dados, ela poderá perguntar a esse locador e esse locatário, após 5 anos, por que vocês não estão registrando nas suas respectivas declarações de renda este contrato de locação? Ou seja, uma questão de tempo. Você está exagerando, Gilberto. Olha, quero crer que eu tenha bastante tempo de vida ainda útil e nós poderemos voltar a conversar quanto a isso. Mas ninguém me tira da cabeça, e é muito prático, que toda a tecnologia que está aí, ela serve realmente para manter essas informações a quem tem interesse, e neste caso, o Estado brasileiro. Fica aí o alerta, nós esperamos com isso termos contribuído com você no contexto deste assunto em especial, nos colocando à sua disposição para futuras dúvidas que você por acaso tenha, ou novas indagações sobre esta temática, e você poderá fazê-lo como? De duas maneiras distintas. A primeira é com base no nosso e-mail. Consulte, tem um e-mail próprio para o momento. Então, momentoconsulte@consulte.com.br. E, ao mesmo tempo, aqui embaixo, você tem um espaço de comentários. Você vai poder mandar aí ou pelo nosso e-mail e você vai receber da nossa equipe a resposta que você precisa. De resto, o que nós gostaríamos de pedir? Divulgue este material. Nós sabemos que o material é um material de boa qualidade. Dá o seu likezinho, afinal de contas, nós vivemos dessa relevância que as redes sociais trazem para nós todos. E não se esqueça, principalmente, de bater ali no sinetezinho, ou badalo, como alguns dizem, de tal forma que toda vez que houver um vídeo novo, você será informado, olha, vídeo novo da Consulte. De qualquer forma, estamos aqui à sua disposição, aguardando futuras interações, esperando ter cumprido com o nosso papel de trazer informação boa e de qualidade. Nos sigam em nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, aqui no YouTube, e certamente nós estaremos juntos em muitas oportunidades. E olha, posso dizer para vocês que é sempre um prazer quando estou visitando aí locais e fazendo eventos externos, eu recebo aquele abraço, olha, eu te conhecia por vídeo. Eu espero realmente em breve podermos estar convivendo diretamente. Mas por enquanto, vamos fazer esse contato virtual e que, à medida do possível, nós iremos passando para vocês todas as informações que nós tivemos. Tá bom? Grande abraço, até o próximo.